Bom dia, pessoal. Tudo bom? Acho que primeiro de tudo teve um pequeno problema aí com o link. Eu acabei atualizando o link e não atualizei a página do Meetup. Como o evento já começou, eu não consegui atualizar. Então eu peço desculpas aí para o pessoal que entrou, mas ainda não teve dificuldade de entrar. Essa sessão ela vai continuar, ela vai ser gravada, tá? Então, para aqueles que possivelmente vão entrar atrasados, a gente vai compartilhar o link do replay posteriormente, tá legal? Então vamos lá, vamos começar. Eu estou super empolgado com essa sessão. Essa sessão, ela, na verdade, ela é um resultado de um trabalho que eu fiz o ano passado. Eu como, né, dentro do time de ecossistema, viajei praticamente o país inteiro, falando da tecnologia de mainframe, falando das novidades, falando dos diferenciais, realmente disseminando a tecnologia, principalmente para o público novo para a plataforma, né? Então, com a ideia de trazer novas pessoas para cá. E constantemente, quando eu falava de todos os benefícios, falava de todos os diferenciais, de todas as funcionalidades que essa plataforma traz né, como benefício para o negócio, automaticamente eu recebia a pergunta: tá legal, mas quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Então, eu acho que essa é uma pergunta bastante crítica, uma pergunta bastante até difícil de responder, mas eu acho que é uma pergunta válida. Tá? Então, eu voltei para dentro da IBM, conversei com a Valéria, que está aqui com a gente hoje, para que a gente conseguisse colocar alguns pontos, principalmente para educar as pessoas em como funciona a precificação dessa máquina, desse equipamento. Né? E aí, vamos fazer uma comparação, né, de maçã com maçã, como eu gosto de dizer, para a gente entender se realmente a plataforma tem esse entendimento de que ela é mais custosa ou menos custosa. Tá? Então, essa sessão ela tem o objetivo de realmente educar vocês com relação a como a gente precifica essa máquina, como a gente olha e como que essa tecnologia se encaixa perante a todo o ambiente de TI, que é um ambiente de TI híbrido, distribuído, para que vocês consigam ter uma noção de realmente do valor que essa plataforma traz, tá? Então aqui é a nossa agenda, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona, aí eu vou trazer a Val para falar um pouquinho do CPO, que é o Competitive Project Office, é uma unidade da IBM, e a Val vai explicar para vocês muito bem o que é isso. Vamos falar um pouquinho de comparando arquiteturas, né, que eu comentei aqui, vamos falar de maçã com maçã, né? Então, o que um mainframe representa? Acho que tem diversos benchmarks, muitos deles eu comentei com vocês ao longo do ano passado, mas comparar com maçã é crítico, tá? É crítico para que a gente entenda o valor da solução. E a gente finaliza falando um pouquinho de downtime e a gente abre para dúvidas, tá legal? Começando aqui, antes de a gente falar sobre a nossa sessão, isso aqui é o Iniciativa Z, tá? A Ludmila, que também está aqui no call, nós fazemos parte do time de ecossistema de mainframe e basicamente a nossa missão é disseminar a tecnologia dentro da IBM, fora da IBM e também trazer, desenvolver, identificar novos talentos para trabalhar com a plataforma, né, para se desenvolver novas tecnologias, criar novos projetos, usando toda a vasta gama de funcionalidades e diferenciais que a gente encontra na plataforma. Se você ainda não conhece a Iniciativa Z e é de uma instituição de ensino, adoraria que você entrasse em contato comigo para que eu possa, né, analisar a possibilidade de ir até a instituição de vocês, entender como a gente pode levar a Iniciativa Z e tudo que a gente oferece gratuitamente para vocês. Se você é um cliente e ainda não ouviu falar da Iniciativa Z, fica o convite para vocês chamarem a gente para dentro do site de vocês, para que a gente possa auxiliar no processo de pipeline de profissionais, né, de novos talentos, e também auxiliar o trabalho, né, de mainframe que é feito dentro da instituição de vocês. Tá? Isso aqui é de maneira bastante resumida o nosso trabalho, mas se vocês quiserem saber mais, no final a gente vai compartilhar nossos contatos, sintam-se à vontade para falar com a gente.
Tá legal? Quanto custa o mainframe? Essa é uma pergunta que eu recebo constantemente e eu gosto de abrir com essa pergunta aqui. Se eu perguntasse para você, quanto custa um Chevrolet? Certo? Quanto custa um Chevrolet? A realidade é que você iria falar para mim assim, depende. Depende. Por quê? Qual modelo você está falando? Você vai comprar um Onix, um Cruze, um Trailblazer, você quer um carro elétrico, um Bolt, um Camaro? Todos esses são carros Chevrolet. Mas o valor deles variam drasticamente. E não só isso, quando a gente está falando de valor de um automóvel, aqui como nosso exemplo, a gente tem que considerar também, você vai levar só os itens de série? Quais opcionais você vai querer? Né? Você vai querer adicionar algum acessório? Tudo isso, como todos aqui acho que vão entender, vai impactar o preço. Então, quando a gente fala de quanto custa um carro Chevrolet, a realidade é que varia muito e vai depender de cliente a cliente ou de pessoa a pessoa, com base naquilo que ele está tentando ou buscando. Né? E aí tem outras coisas, tem outras características também. Tem aqueles. A gente está num período de oferta, então pode ser que você está querendo comprar esse carro exatamente no momento onde tem um desconto de PVA, ou um desconto no próprio valor do carro. Dependendo da cidade ou do local que você está, esse preço também varia, porque tem custo de frete, tem custo de imposto, tem uma série de custos aí que vai impactar naquele valor final. E quando a gente vem para falar no mundo de mainframe, né, ainda um pouquinho mais complexo do que isso, tá? Acho que a gente não vai entrar em muitos detalhes com relação à complexidade desse negócio, mas de maneira geral, vocês precisam entender que é bastante similar. Quando eu falo de quanto custa o mainframe, você tem que pensar que a gente tem modelos diferentes. Aqui na tela, a gente tem uma Z15. Ambas aqui são o Z15. A gente tem aqui no lado esquerdo uma Z15 single frame, né? E a gente tem aqui no outro lado uma Z15 4 frames. Então, acho que todo mundo aqui vai concordar que a Z15 que está lá, que é um single frame, que é vamos chamar assim, de ponto inicial, como eu posso crescer esse meu ambiente, escalar meu ambiente, ela vai ter um valor, né? Com base na configuração que eu montar, e eu também vou ter uma Z15 com 4 frames, que pode ser o máximo das configurações possíveis, e ela vai ter outro valor. E quando a gente fala aqui de diferenciação e customização para nossos clientes, para as pessoas interessadas em aderir a essa tecnologia, vamos falar aqui de maneira geral. Quanto de memória você precisa? A gente tem aqui um equipamento que tem a capacidade de chegar a 40 teras de memória. Você precisa de 40 teras de memória? Se existe alguma necessidade de negócio que demanda essa quantidade, né, enorme de memória para você executar e ter o SLA que você precisa? Processadores, né? Na sua configuração máquina, a gente chega até 190 processadores. Você precisa de tudo isso? Ou você precisa de 8? Ou você precisa de 10 ou de 20? Que tipos de processadores você precisa? CPs, SAPs, IFLs, ZIPs? Você precisa de uma combinação de todos esses? Quantos de cada um? I/O. Quando a gente está falando de I/O, tanto para a parte de rede quanto a parte de storage, a parte de armazenamento e escrita, leitura de dados, quais protocolos você vai utilizar? Porque isso vai traduzir no tipo de placa que você vai ter. E quantas dessas placas você vai precisar para atender esse SLA que o seu negócio demanda? Então, como vocês podem ver aqui, né, então, quando eu recebo essa pergunta, quanto custa um mainframe? É extremamente difícil. É extremamente. É quase que inviável ter uma resposta única. Porque, assim como no exemplo anterior, o exemplo do carro, onde eu comentei que a questão de região impacta, a questão de região também impacta aqui. O momento do trimestre que você compra também impacta. O seu relacionamento com a IBM impacta. Tudo isso
vai impactar, né, na verdade, o valor final. Dependendo de quem é o seu representante dentro da IBM, ou o seu representante BP, né, business partner, seu parceiro de negócio, dependendo do quão agressivo ele for com a negociação dentro da própria IBM para conseguir melhores valores para os seus clientes, pode ser, esse cara pode chegar num valor que só ele chegou para você, entendeu? Então, eu acho que o mais importante acho que de vocês entenderem da sessão de hoje, e a gente vai tocar em algumas comparações, a gente vai falar de arquitetura, a gente vai falar de carga de trabalho, mas entendam assim, vocês perguntarem quanto custa um mainframe é mais ou menos, como o exemplo anterior, quanto custa um Chevrolet. Depende. Depende do modelo, depende das características, depende do que você quer fazer. Né? Usando o exemplo de carro de novo, se você precisa de levar carga, você provavelmente não vai precisar de um Camaro. Você provavelmente vai buscar uma S10. Então, com base no que você precisa, essa máquina, o mainframe, ela é extremamente customizável para atender a demanda do seu negócio. Tá? Então, por isso que existe, sim, uma grande dificuldade da gente simplesmente falar quanto custa o mainframe. E a gente também tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente corre o risco de, né, fazer comparações que não são corretas. Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente. E se a gente pegar todas essas perguntas que estão aqui agora, né, então, quanto de memória, quanto de processador, que tipo de I/O, e tem outras características técnicas da máquina que precisam ser avaliadas, para a gente chegar numa resposta, e para a gente conseguir comparar maçã com maçã, a gente precisa fazer um negocinho que a gente chama de sizing. Tá? O dimensionamento dessa solução, o dimensionamento desse ambiente. Tá? Somente através desse exercício que você vai saber qual é a sua demanda de performance, né? Quanto que eu preciso ter de performance? Então, vamos traduzir performance para processador. Quanto que eu preciso de ter de processador? Se eu tenho uma carga, né, mais voltada para Java, eu vou utilizar processadores ZIP, quanto eu vou preciso? Quantos por cento dos meus processadores vão ser ZIP? Quantos vão ser CP? Quantos vão ser IFL se eu estou buscando um ambiente Linux? Disponibilidade. Né? Se eu estou falando que eu preciso de ter um ambiente sempre disponível e a gente vai falar mais para frente do custo de downtime, né, o custo de indisponibilidade, isso aqui vai impactar lá na frente o porquê ou não de você investir numa máquina como um mainframe, tá? E com base nesse sizing, tá? Com base nesse sizing é que a gente consegue ter, por exemplo, ou fazer uma comparação de arquitetura. E para ajudar a gente com essa visão, eu convidei a Valéria, tá? Que é do Competitive Project Office, e ela trabalha exatamente com isso. Ela acho que não tem nenhuma outra pessoa com expertise de consultoria para levar esse tipo de informação. E eu vou deixar que a Val se apresente, tá? E que ela fale um pouquinho do trabalho que ela faz. Enquanto isso, eu vou colocando aqui a apresentação dela no ar. Val, tudo bom? Bom dia, tudo ótimo. Bom dia, pessoal. Como o Rafael falou, meu nome é Valéria, eu trabalho num departamento dentro da IBM que a gente chama de IT Economics, que está debaixo do CPO, que ele comentou. Esse departamento ele tem presença mundial, né? Eu faço parte do grupo que atende a Américas como um todo, então a gente desenvolve trabalhos de consultoria tanto aqui no Brasil, como América Latina e América do Norte, né? O nosso principal objetivo é justamente fazer business cases financeiros, tá? Que venham a ajudar o cliente na tomada de decisão, ou seja, a gente dar informações numéricas para o cliente para ajudá-los na tomada de decisão. E a gente faz também bastante estudo junto aos clientes que têm mainframe, justamente para identificar essa questão do quanto custa o mainframe, né? Rafael, eu não estou vendo a apresentação. Eu tô supinto. Só um segundo. Tá.
Ok. Então, esse grupo, como eu comentei, nosso trabalho ele não tem custo nenhum para o cliente, tá? O cliente pode entrar em contato conosco, os parceiros da IBM podem entrar em contato conosco para a gente estar desenvolvendo esse trabalho, né? Como eu faço parte de uma estrutura que está ligada ao pessoal que desenvolve produtos, então eles têm bastante interesse que a gente faça esse tipo de estudo junto com o cliente para desmistificar uma série de coisas. Próximo slide. E uma das coisas que a gente tenta justamente trazer junto aos clientes, né, para ser debatido é a questão do que o custo, a gente está voltado muito para aquela ideia de custo de aquisição. Então, normalmente a gente pensa em termos de aquisição de hardware e software, mas a gente esquece que tem vários outros componentes, né? Pegando o gancho do que o Rafael colocou, né? Não é só as options que tem, mas os impactos. Por exemplo, quem vai dirigir aquele carro, ele precisa de algum conhecimento mais específico ou não, né? Então, existem uma série de outros fatores de TI que influenciam o custo total de propriedade da solução, né? Que é a questão de labor, né? Da equipe que vai não apenas tomar conta do ambiente, mas manter a saúde do ambiente, manter o ambiente no ar, sempre disponível, né? Parte de network, né? O que impacto vai ter isso, quanto de network vai ser utilizado para essa solução. Storage, já vi até o pessoal perguntando, né? Não adianta você adquirir um sistema de computação sem você ter um lugar de armazenamento para esse sistema, né? O que a gente chama de facilities ao longo de vários ambientes, e aqui tem uma questão do mainframe, que é você conseguir consolidar vários ambientes dentro da mesma caixa física. Em outros ambientes, você, às vezes, até por política da empresa, você tem que ter ambientes segregados em caixas diferentes por uma questão de segurança, etc. Então, existem todos os ambientes que precisam ser considerados, e existem também a variável tempo, né? Ao longo do tempo, quando você adquire a sua solução, e aí pegando o gasto do carro, né? Quanto tempo você vai ficar com esse carro, né? Ao longo desse tempo, o que significa isso? Manutenção, você vai ter que fazer atualizações, upgrades, né? Quando você, o aumento de consumo, sua família cresceu, vai caber dentro daquele carro, você vai ter que trocar um carro maior para caber a sua família, né? A mesma coisa com o ambiente de TI, né? Aquela infraestrutura que você está colocando para suportar a sua aplicação, né, com sua previsão de crescimento, né, se você já tem, se a empresa já tem uma previsão, por exemplo, de fazer merging com outras empresas, adquirir outras empresas, essa solução vai ter a capacidade de você simplesmente apenas incluir recursos dentro, né, e você preservar o investimento que você fez lá atrás, ou você tem que trocar tudo, né, tira, joga isso tudo e adquire uma infraestrutura nova para suportar esse seu crescimento. Então, são todos esses fatores que, quando você vai levantar a questão do custo de propriedade, você tem que levar em consideração. E tem dois fatores aqui embaixo que são de extrema importância, que muitas vezes acabam ficando de lado, que é a qualidade de serviço. E aí passa muito por a gente traduzir funcionalidades técnicas do produto em questões numéricas. Então, por exemplo, hoje tem uma questão muito grande em relação à segurança, né? Essa infraestrutura, ela já me traz alguma funcionalidade de segurança, né, que eu comparando com outra, significa que eu tenho que adquirir coisas adicionais, eu tenho que adquirir softwares adicionais para implementar essas necessidades de segurança que eu preciso. Questão de disponibilidade, né? Qual a disponibilidade dessa infraestrutura? Para que eu tenha disponibilidade que eu preciso de recursos adicionais, e precisando de recursos adicionais, esse recurso vai requerer licenciamento, né, manutenções adicionais, uma série de outras coisas, né? A questão da escalabilidade, né? Eu consigo escalar nessa plataforma, preservando todo o meu investimento, ou eu tenho que, toda vez eu tenho que incorporar novos recursos em volta dessa solução. E também a questão de valores de negócio. Aqui é um pouco mais difícil da gente mensurar, porque normalmente implica a gente estar conversando com a área de negócios do cliente, né? Então, o que significa essa infraestrutura em termos de benefício para a área de negócio?
se essa infraestrutura vai, por exemplo, me prover um aumento de performance de 10% a mais do que eu tinha no passado. Né? Isso significa o que para a área de negócio? Eu vou poder aumentar, sei lá, o número de atendimentos que eu faço no meu cliente final, se eu pensar num call center e coisas do tipo, né? Eu vou poder, de repente, prover dados ou informações adicionais para o meu cliente em termos de repente, inteligência artificial, porque agora eu tenho um processamento mais rápido que me permita fazer esse tipo de coisa, né? E qual é esse impacto disso no meu revenue? E aqui a gente trabalha muito também com um pouco de probabilidade. Mas isso implica normalmente a gente está conversando com a área de negócio. Então, de uma forma geral, você analisar o custo de uma solução, né, você tem que pensar em termos globais, você tem que pensar num panorama mais completo do que simplesmente o custo de aquisição. Você tem que trazer isso para o benefício, né, o ciclo de vida que isso vai ter. Normalmente no horizonte a gente faz de 3, 4 a 5 anos, em máquinas realmente de grande porte, como o IBM Z, normalmente é 5 anos, né? Mostrando esse panorama completo. Tá? Próximo slide. E aí tem uma coisa que é natural do ser humano, né? Normalmente, quando a gente fala em custo de propriedade, né? Quando a gente fala em qualificar alguma coisa, né? É alto, é baixo, né? É largo, é estreito, a gente sempre faz uma comparação, né? Ou com parâmetros que a gente já tem, ou com alguma outra coisa. Então, normalmente, quando a gente vai fazer um estudo de custo de propriedade, né? Junto ao cliente do mainframe, a gente tem duas possibilidades de fazer isso. Ou a gente levanta todos os custos do ambiente do mainframe dele, gerando várias comparações em relação às métricas de negócio, né, quantidade de transações, no setor financeiro, quantidade de transações via os canais físicos ou via os canais de mobile, por exemplo, hoje em dia, né, ou a gente acaba comparando isso com uma solução num ambiente distribuído. Tá? Então, o que seria a gente pegar todo esse ambiente do mainframe e comparar com esse ambiente rodando com as mesmas características, né, com o mesmo tempo de resposta, com a mesma performance e as mesmas características em termos de funcionalidade num ambiente distribuído. Então, essas duas formas que a gente encontra junto aos nossos clientes, de estar tentando mostrar para o cliente, né, o quanto custa o mainframe perante o negócio do cliente. E um outro ponto que eu queria chamar a atenção em relação a essa figura que eu coloquei aqui, porque a IBM faz muito essa nomenclatura em termos de onde estão, né, as suas conjuntos de negócio, né? Hoje em dia, a maioria dos clientes que vieram já da plataforma Z lá de antigamente, né? Quer dizer, tem muitos anos de investimento de tecnologia, de propriedade intelectual, até da empresa, né, desenvolvida lá dentro, junto com as suas aplicações, e também, ao longo do tempo, conseguiram coletar um volume muito grande de informações, né, que a gente já vem relacionando esses dados, essas informações, gerando informações, e agora a gente está correlacionando essas informações para gerar conhecimento e sabedoria. Então, um dos pontos é onde a gente vai colocar a questão analítica hoje, as questões que o pessoal chama de system engagement, as suas aplicações, né? A forma onde você coloca cada uma desses pedacinhos da tecnologia de informações pode influenciar bastante no custo de propriedade do ambiente, porque você tem aí um tráfego muito grande de dados e informações que você pode estar, na realidade, achando que está economizando, tirando de um lado para ser processada do outro, quando, na realidade, isso acaba acarretando também consumo dentro do mainframe, e que se você trazer isso para dentro, talvez você diminua. Então, isso é uma coisa também que a gente avalia bastante nos nossos estudos de propriedade, de custo, em relação a esse tipo de colocação das aplicações nesses diversos ambientes que compõem o ambiente de TI hoje. Tá? Próximo slide.
Aí aqui eu trouxe, eu não atualizei propositadamente, tá? Porque isso aqui é baseado em dados gerados, métricas que instituições independentes, né, elas pesquisam em relação a diversos clientes no mundo inteiro para chegar em métricas de utilização de TI. E aí a gente monta mais ou menos esse gráfico, porque é algo que a gente utiliza para mostrar para o cliente 2 pontos, né? Primeiro, a questão dos custos diretos e indiretos. A gente sabe que no ambiente Z, a gente possui uma série de funcionalidades que já estão embutidas dentro desse mundo do Z, né? Então, ou no sistema operacional, ou nos diversos outros softwares que rodam lá dentro. Então, por exemplo, a questão de segurança, a questão de backup, todos eles já têm produtos, né, softwares do Z que são responsáveis por isso. Então, os custos diretos em cima da plataforma Z, o percentual dos custos diretos é muito maior do que o percentual do custo indireto em cima da plataforma Z. No ambiente distribuído, ocorre uma situação um pouco diferente. Você vê que os custos diretos no ambiente distribuído, ele é menor do que os custos indiretos. Por quê? Porque é uma série de funcionalidades, como backup, segurança, né, planejamento, a parte de monitoração, uma série de coisas, são, na realidade, recursos externos, né? São indiretos, eles são shareados e fazem parte de um outro componente. E uma das coisas que ocorrem bastante quando o pessoal pensa quanto custa o mainframe, quanto custa um ambiente distribuído, é porque às vezes as pessoas veem caixinhas pequenas, ou seja, eu estou vendo a caixinha do mainframe como um hardware e comparando com a caixinha do ambiente distribuído como um outro hardware. Só que esquece que a gente tem que computar também aqui dentro todos esses serviços e essas funcionalidades que acabam sendo providas por soluções externas, né? E aí, nessas pesquisas dessas organizações independentes, eles colocam mais ou menos, né, considerando clientes grandes, clientes médios e clientes pequenos, em média, eles consideram mais ou menos assim, a cada 100 milhões de dólares em despesas de TI, em 2018 a proporção era de 24% ficava em mainframe, tá? 18% em Unix, 11% em Intel, e tem os serviços compartilhados aqui, que ficavam com 21 milhões, que tem um pouco de serviço compartilhado que o mainframe acaba utilizando, muito desses de rede, conexões, etc., né? E uma grande parte dos serviços compartilhados vem para o ambiente distribuído. E tem também, nessa pesquisa, eles também consideram os gastos com facilities, que até o piso falso, até a cadeira que possa ter dentro de um data center, o tipo de coisa, entram dentro desses 10 milhões aqui que estão de baixo. Então, quando a gente vai comparar o ambiente mainframe com o ambiente distribuído, a gente tem que considerar todas essas coisas, ou seja, tem que considerar todas essas funcionalidades. Não basta apenas eu considerar e comparar capacidade computacional, né? Qual a potência de um MIPS no mainframe com a potência de um Core em x86 ou num RISC, numa CPU RISC. Isso não é suficiente, não é uma comparação, como o Rafael colocou, entre maçã e maçã, não é uma comparação justa, tá? Porque você não vai conseguir substituir apenas isso de forma a manter ou a ter toda a infraestrutura necessária, ter todos os requisitos necessários para a aplicação que sustenta o negócio do cliente vai rodar, tá? Próximo slide. Ô, Val, acho que um outro ponto aqui também, acho que é válido a gente comentar, dentro desse cenário aqui, qual é mais ou menos a porcentagem de transações que acontecem em cada um desses ambientes? Esse ponto é extremamente importante ser comentado, Rafael, que é um daqueles que a gente coloca quando a gente faz TCO das métricas de negócio. Então, o que a gente vem observando nesses diversos estudos em clientes que têm ambiente Z, é que, na realidade, em torno de quase 80% das transações executadas dentro do ambiente de TI clientes são executadas pelo mainframe.
que na realidade corresponde em 24% do custo de TI como total. Então, ou seja, 24% dos gastos de TI de uma empresa suportam 80% das transações que são executadas, tá? Esses valores são em média, mas fica por aí mesmo, tá? E por isso que é bastante importante, né? É bastante importante ter essa visão, principalmente quando a gente fala lá de TCO, e TCA é uma das coisas que eu estresso bastante. Uma comparação justa, precisa ser justa, né? Então, quando a gente fala aqui de 24% do custo sendo direcionado para a plataforma de IBM-Z, mainframe, e a gente sabe que ela tem a escalabilidade, a performance e até a confiança das empresas que trabalham com essa plataforma de colocar 80% das suas transações ali, também já identificam um valor. E, infelizmente, hoje, a gente vive um momento onde essas informações não vão para frente, né, sobre a plataforma. O que vê é o preço da lata, o preço do hardware. E eu coloco aqui para vocês que estão assistindo a sessão, acho que muitos de vocês são considerados, né, entre aspas, aqui, mainframers, outros são novos para plataformas, outros são curiosos, mas fica aqui o meu convite para você. Quando você falar da plataforma, leve a mensagem de maneira completa, porque, principalmente para a gente aqui, que é IBMista, né, e acho que vários de nós precisamos fazer isso de maneira melhor e mais clara, colocar a informação da maneira correta, para que não gere confusão e que as pessoas realmente consigam perceber o valor que a gente tem na plataforma, e não simplesmente falar a plataforma ela é mais rápida ou ela é mais segura, mas de um ponto de vista de negócio, ela também faz sentido, né? Ela também faz sentido. Acho que essa é uma mensagem bastante importante aí com relação a esse custo, né, que é uma das perguntas, né, mais feitas em relação à plataforma. Sim, exatamente. Beleza, Val, vamos lá. Então, aqui eu coloco alguns pontos que eu já até citei alguns em relação a quando a gente faz essa comparação do ambiente mainframe, né, com o ambiente distribuído, justamente para tentar mostrar para o cliente o valor ou o custo total de propriedade do mainframe, né, quando aquilo que eu falei, né, a gente qualifica normalmente comparando algo, né. A gente tem que traduzir também algumas funcionalidades, né. E essas funcionalidades que estão citadas aqui, elas acabam implicando no dimensionamento do ambiente distribuído, tá? Então, a questão de melhor gerenciamento de workload, a redução, né? Você consegue consolidar muitas aplicações dentro do mainframe, fazendo com que ele trabalhe num percentual de utilização dos recursos da máquina muito alto, tá? A questão da comunicação, né, dentro do mainframe, a maioria das comunicações entre os diversos LPARs são feitas via cross memories, né, hypersockets. Então, você elimina bastante ciclos de TCP/IP e mais ainda, né, comunicação com o mundo externo, dentro do mainframe você tem entidades, vamos assim, chamadas, né, que são os famosos SAPs, né, você faz offload do I/O, ou seja, a CPU não fica perdendo o tempo do ciclo dela, controlando pacotes que estão entrando e saindo da máquina, o que já não acontece no ambiente distribuído, tá? A questão da disponibilidade do mainframe, né, isso é notório, não é algo nem que a gente precise ficar discutindo bastante, mas efetivamente é uma máquina que não quebra, os componentes têm um MTBF absurdamente alto, e mais você consegue fazer manutenção nele sem precisar desligar ele efetivamente, né, troca de cartões dentro do mainframe, etc, etc. Então, para que você atinja o mesmo nível de disponibilidade, você no ambiente distribuído, você acaba tendo que ter duplicidade de recursos, né? A questão da memória também no mainframe, isso é uma coisa que o pessoal pergunta muito toda vez que a gente faz estudos no cliente, né? Por que a quantidade de memória utilizada no mainframe, quando a gente faz um sizing para o ambiente distribuído, ou mesmo os clientes que efetivamente fizeram migração de aplicação de mainframe para um ambiente distribuído, eles acabam precisando de muito mais memória no ambiente distribuído do que mainframe, né?
o mainframe, ele tem uma forma de trabalhar com a memória extremamente otimizada, né? Tem até algo parecido como um dedupe para a memória no mainframe, né? E a questão de compilação também. A compilação, existem vários benchmarks, se a gente pegar a maioria dos programas, muitos programas são desenvolvidos em COBOL no mainframe, se você pegar esse mesmo programa rodando em COBOL em outras plataformas, existem vários benchmarks que mostram que a otimização dentro do mainframe é muito maior, né? Então, o tempo de resposta que você tem em outras plataformas é um pouco maior. E aí você acaba tendo que compensar isso colocando força nas outras plataformas, ou seja, CPU e memória. Então, é o resultado que a gente tem no próximo slide, Rafael. No próximo slide eu vou explicar um pouquinho a questão do workload, né? Então, assim, o mainframe, ele já é uma entidade extremamente madura, né? Então, a questão do tratamento do workload comparado com o x86 é muito mais eficiente. Então, o que a gente observa é que quando você começa a colocar vários workloads dentro da máquina, dentro do mainframe, ele continua ainda trabalhando com o mesmo nível de questão de prioridade, né? Os processos que têm alta prioridade, ele continua trabalhando alta prioridade. No ambiente x86, em pesquisas, o que o pessoal identifica, quando você começa a colocar outros workloads, ele tenta trabalhar a prioridade, mas ele acaba diminuindo um pouco. E aí, novamente, como é que a gente faz para tentar minimizar esse tipo de coisa? Colocando força. Então, a gente coloca mais CPU e memória na máquina para que os processos de alta prioridade, eles continuam tendo o mesmo tempo de resposta requerido pela área de negócios, né? Então, você acaba aumentando também recursos. Próximo slide. Deixa eu fazer um comentário aqui com essa relação de capacidade. Tem um exemplo que eu gosto de dar quando a gente fala aqui, eu vou basicamente adicionar mais processador, eu vou colocar mais memória e isso vai resolver o meu problema. A realidade é que não é bem assim, tá? A questão de escalabilidade é um pouquinho mais complexa do que isso. Então, principalmente, vamos lá, falar de uma aplicação de nuvem, eu vou só colocar mais processador, vou colocar mais poder, mais power, para que a minha aplicação rode melhor ou rode mais rápido. Não é bem assim, tá? E um exemplo que eu gosto de dar imagine o seguinte. Vamos supor que, vou usar meu exemplo de Chevrolet, tem gente que acha que eu trabalho na Chevrolet, eu nunca trabalhei lá, eu só tenho um carro da Chevrolet, e não foi nenhum desconto, mas vamos supor que eu tenho um Onix, certo? E o meu trabalho com o meu Onix é entregar jornal. Então, eu vou pegar na rua X, tá? E eu preciso entregar, em cada porta, eu preciso entregar o meu jornal. Então, eu vou entrar no meu Onix, com o meu monte de jornal, eu vou parar na primeira casa, e eu vou descer, andar até a porta, deixar o jornal. Volto no Onix, entro, vou até a próxima casa. Paro, desço do carro, deixo o jornal na porta, volto. Eu vou fazer isso para todas as casas, certo? Todas as casas. Aí a pergunta é a seguinte: se eu mudar de um Onix para um Camaro, que é mais poder, mais horsepower, isso vai me ajudar? Isso vai resolver o meu problema de eu entregar jornal mais rápido? Se toda vez eu tenho que parar, descer do carro e entregar até eu deixar esse jornal na porta? A resposta é não. Por quê? E vamos, já aproveito e traduzo isso para o mundo de tecnologia. O simples fato de você adicionar poder ou adicionar processamento não necessariamente vai resolver o seu problema. Por quê? Porque todo esse processo de você fazer a tradução do relacionamento entre os processos em si, eles precisam, isso tem custo computacional. Então, o tempo que você gasta pensando, né, que o processador, você adicionou o processador, o tempo que esses processadores precisam pensar para executar aquelas tarefas, não vai alterar o seu resultado final. Tá? Então, a gente vai para uma solução onde, ao invés de eu adicionar processador, adicionar potência, eu adiciono
eu duplico essa aplicação. Então, agora, ao invés de eu ter um Onyx entregando, eu tenho 2 fazendo isso ao mesmo tempo, ou 3, ou 4. E isso vai traduzir na escalabilidade da aplicação. E essa é uma das características do mainframe que mais se destacam quando a gente compara com outras aplicações. E quando a gente olha um gráfico como esse aqui, né, que a utilização do mainframe continua alta, independente da quantidade de workloads ou de cargas que você adiciona, tem muito a ver com isso, porque a escalabilidade que ela consegue atingir através da segregação dessas aplicações e compartilhamento de memória, compartilhamento de recursos, permite que isso aconteça. Acho que esse é uma das características aí de tecnologia que fazem, que eu também gosto de comentar, porque faz totalmente diferença e representa isso que está aqui na tela para a gente. Sem levar em consideração também, quando você aumenta mais recursos de CPU e memória no ambiente, dependendo dos softwares e das soluções que você está rodando, isso significa mais licenças e aumento de custo. Tá? Exatamente. Outro ponto também que influencia bastante nessa comparação com o ambiente distribuído, pode passar para o próximo slide, tá? É essa teoria aqui da multiplexação, tá? O que acontece? Normalmente, no ambiente distribuído, as máquinas, os servidores, né, eles são dimensionados para o pico, né, para você conseguir processar o pico da sua aplicação. E o comportamento das aplicações, ela é muito, em geral, ela é muito inconstante, né? Você tem picos e vales. É raro você ver aplicações que elas se mantêm, assim, sempre o consumo, né, sempre quase que igualzinho. Você tem sempre picos e vales, tá? Então, o que isso acontece no ambiente distribuído? Normalmente, você dimensiona a máquina para o pico, né? Só que a média de utilização dela é muito maior. Então, isso significa que você tem talvez até 6 vezes mais recursos do que você efetivamente precisa, nesse exemplo, nesse estudo aqui, e você está utilizando a capacidade da máquina, normalmente num índice muito baixo. Tá? O que o pessoal procura conseguir, né? Mais otimização dos recursos que você tem na máquina. Então, quando você poder colocar mais recursos na máquina, de tal forma que outros workloads possam utilizar os recursos de CPU e memória quando essas aplicações estiverem em vales, né? Você tem uma otimização e um melhor aproveitamento dos recursos na máquina. Isso o ambiente Z já vem fazendo há anos, ou seja, ele tem a capacidade tanto do sistema operacional, né, que é responsável por ficar tomando conta de quem vai consumir o que nesse momento, quanto pela a virtualização, né, do hypervisor, de você ter exatamente isso, você aumentar a quantidade de workloads que estão rodando na máquina, de tal forma que essa variação entre os picos e vales sejam muito pequena, ou seja, você tem um dimensionamento da máquina e um aproveitamento dela muito maior. Então, isso é que esses estudos acabam apontando para a gente. O que significa, no próximo slide, esses fatores, e mais os fatores de TCP/IP, de I/O, que quando a gente faz um sizing comparando o ambiente Z para o ambiente x86, a comparação ela acaba ficando até muito desigual. Tá? Eu não estou comparando apenas a capacidade computacional de uma CPU no Z com a capacidade computacional de uma CPU no x86. Né? Eu estou comparando a capacidade que eu preciso para sustentar aquela aplicação nos níveis necessários, né, com disponibilidade, com segurança, né, com o I/O adequado que eu preciso, com a mesma tempo de resposta que eu tenho no ambiente Z. Então, hoje, o que a gente tem visto, né, você vê alguns fornecedores de hardware comparando o core da sua CPU com o core do Z, com um range que vai de 16 a 429, é a coisa mais absurda que eu já vi. Mas o que a gente tem observado, né, de clientes, de casos reais de clientes que tentaram fazer download de algumas aplicações para o ambiente x86, né, uns foram bem-sucedidos, outros não, a gente tem observado que, em média,
né, em média, né? A gente tem observado um range, e aí depende muito da aplicação do que está rodando no Z, a questão de disponibilidade, etc, etc. A gente já tem observado para cada core do ambiente Z, de 79 a 208 cores em ambiente x86. Isso da CPU mais nova da Intel, tá? Então, esse é o observado de alguns cases do ano passado, tá? Então, essa informação é bem recente. E aí tem aqueles pontos que a gente comentou todo, né? Todas essas otimizações que existem dentro do ambiente Z, que acabam tendo que serem compensados de alguma forma, né? Com força, e também com recursos adicionais, com duplicidade de recursos para você atingir as mesmas questões. Tá? Então, quando a gente vai fazer o TCO, esse volume muito maior de recursos acaba também influenciando muito na questão de licenciamento de software, sistema operacional, virtualização, monitoração desses ambientes, a de licenciamento dos softwares que vão estar rodando aqui, a parte de monitoração de todo esse ambiente bem maior, e todas as questões de segurança também, né? Muitas empresas, o Identity Manager, né, para cada uma das aplicações, para cada um desses servidores duplicados, isso tudo vai aumentando o volume, que é aquele quadro que a gente mostrou lá, dos custos diretos e os indiretos. Por isso que aqui acaba se tornando os custos indiretos, a proporção acaba ficando bem maior. Tá? Próximo slide, Rafael. Aí entra num outro ponto que tem bastante debate em cima dele, que é a questão das aplicações, né? Se eu vou comparar o que está rodando no meu ambiente mainframe com um ambiente distribuído, justamente para ter uma noção do custo de propriedade desses ambientes, uma das coisas que eu vou ter que fazer também, o que significa eu pegar todas essas aplicações que eu já desenvolvi aqui, que são anos de linhas e linhas de código, para rodar no ambiente distribuído. Então, a gente normalmente utiliza uma ferramenta que é uma ferramenta pública, foi desenvolvida pela Universidade da Califórnia, tá? Ela está disponível, eu botei o link aí, todo mundo pode utilizar, e ela faz na realidade, ela te dá uma estimativa de tempo e esforço para você, por quanto seria para você fazer essa migração, né? Esse desenvolvimento. Então, eu normalmente, quando vou fazer esse estudo junto com o cliente, a gente faz junto com eles, eu crio 3 possibilidades, né? Uma que eu chamo a pior possibilidade, uma melhor possibilidade e a média. Então, você vai ver, tem uma série de questionamento dentro dessa ferramenta, do tipo, a equipe que vai fazer o desenvolvimento é a mesma equipe do início ao fim, né? Todos os programas estão documentados, né? Qual percentual dessas linhas de código eu vou conseguir reaproveitar e qual o percentual? Então, a gente utiliza das melhores métricas para gerar a melhor estimativa e as piores. Então, eu botei aqui um exemplo de um cliente que tem 40 milhões de linhas de código de COBOL e PL1, tá? Dessas 40 milhões, peguei 10%, ele não usa mais, tá? Ele tem lá, mas ele não utiliza mais. E aí peguei a proporção, né, 80-20, ou seja, 80% ele vai conseguir reutilizar, vai conseguir fazer uma migração extremamente utilizando ferramentas automáticas, e 20% ele vai ter que efetivamente reescrever, ou seja, seriam 7.200 linhas de código, né? E colocando um labor a R$8.000 por mês, a gente chega mais ou menos nesse quadro, ou seja, o que essa ferramenta nos diz, né? Que o melhor caso seriam 6 anos de projeto, né, com um custo em torno de 96 milhões de reais, e o pior caso em 10 anos de projeto. Então, um dos grandes custos, né, de você não vou usar nem a palavra sair, né, você ter um ambiente distribuído, né, todas as aplicações, né, que você já investiu milhares de anos já escrevendo aqui no ambiente Z, o que isso representaria. E isso a gente também verifica em vários casos que a gente tem acesso de clientes que tentaram fazer essa migração de aplicações, né? Alguns tiveram sucesso, outros não, mas é um senso comum entre todos eles, o feedback que a gente tem é que, primeiro, o tempo planejado sempre foi extremamente maior do que efetivamente foi planejado, e o custo idem.
Inclusive, tem empresas que migraram um pedaço da aplicação e simplesmente desistiram, porque sai muito mais barato ele manter a aplicação do jeito que ele está, né? Então, esse é um outro fator que a gente utiliza, né, junto com o cliente para mostrar justamente o quanto custa em cada um desses ambientes, tá? Próximo slide, Rafael. Aí, outra questão também que passa por aquela questão dos custos diretos e indiretos, né? As funcionalidades que você tem hoje dentro do mainframe, quando eu vou transferir isso, né? Se eu for rodar essa aplicação num ambiente distribuído, o que eu tenho que ter lá para ter as mesmas funcionalidades? Então, a gente normalmente acaba fazendo um paralelo em alguns softwares no mainframe dos softwares existentes no ambiente distribuído. Alguns o cliente já tem, o que vai significar em termos de custo, só a aquisição de novas licenças, depende da forma como ele licencia esses produtos. Alguns são licenciados realmente por instâncias, outro por cores, outro por volumetria de storage, por exemplo, principalmente a parte de backup e etc, etc. Então, isso acaba também significando um aumento no custo de propriedade do ambiente distribuído, porque ou eu vou ter que adquirir mais licença de produtos que já fazem essa funcionalidade, ou eu vou ter que adquirir produtos que venham fazer essa funcionalidade que eu tenho no mainframe e no meu ambiente distribuído eu ainda não tenho. Tá? Então, isso tudo a gente também senta junto com o cliente para identificar qual o paralelo entre um e o outro e o que seria em termos de custos de cada um desses ambientes. Próximo slide. Aí aqui eu trouxe como exemplo um estudo feito, né, mostrando o que seria, então, comparando o ambiente que esse cliente tem no mainframe, rodando no mainframe pelos próximos 5 anos, então tem todo o custo dele ao longo dos 5 anos, de manutenção de hardware, de MLC dos softwares, né, de crescimento vegetativo, conforme ele nos informou, o que seria isso tudo, comparando com mudar para um ambiente distribuído e manter esse ambiente distribuído por uns 5 anos, sendo que durante esses 5 anos ele ainda não terminou de fazer a migração do ambiente dele. Então, tem aqui os custos paralelos, que durante esse período de migração ele vai ter que ter, por uma parte, os 2 ambientes funcionando. E aqui nesse estudo a gente foi fazendo, né, acordou junto com o cliente um percentual. Olha, a cada ano eu vou desligando, vou diminuir o meu consumo de MLC, por exemplo, em 10, 20%, porque as aplicações foram para o outro lado ou coisas do tipo. Então, esse tipo de coisa a gente também identifica. E, efetivamente, você vê que é um custo muito maior. Então, assim, a gente acaba conseguindo, o cliente acaba tendo uma visão, efetivamente, de quanto custa um mainframe, quando a gente consegue trazer e fazer um comparativo com alguma coisa, aquela coisa natural do ser humano, né? Eu sei se você é alto ou baixo, porque eu tenho um parâmetro de altura em que me diz o que é alto e baixo, né? Uma pessoa alta e baixa nos Estados Unidos, que as pessoas têm uma média de altura maior do que o Brasil, é um pouco diferente do que aqui, o que a gente acha uma pessoa alta, para eles lá pode ser uma pessoa baixa. Então, essa é uma forma da gente identificar o quanto custa o ambiente de mainframe quando eu consigo comparar ele com outro. Além do outra forma que a gente faz também, que é comparar os custos que ele tem, né, comparando com a média de mercado e com outros clientes que têm mais ou menos a mesma quantidade de MIB. E aí, nesse caso, o que a gente procura fazer também? Pegar um histórico de consumo do cliente do ambiente mainframe. E todos os estudos que a gente tem feito, participado, a gente tem visto que o custo de mainframe, ele cada ano diminui. Que é um pouco o que explica, eu acho que o próximo slide, Rafael. Aqui eu coloco 2 pontos, a questão da segurança. A questão da segurança, dentro dessas métricas todas, criou-se uma nova métrica para identificar o custo de segurança, que eles chamam de TCI, tá? E aí, dentro dessas métricas de custo TCI, eles também divulgam relatórios anualmente, né? Eles mostram que o TCI, né, o custo total de informação, que ela inclui não apenas proteger a propriedade dos dados, mas manter, e ele engloba também um pouco da questão dos
dos processos de negócio, que também não deixa de ser uma uma propriedade intelectual das empresas, né? E aí ele faz essas comparações em empresas médias, grandes e muito grandes, e aí você consegue verificar que os sistemas, ele tem um TCI o mais baixo. Por quê? Porque dentro da plataforma existe uma série de funcionalidades que tem por objetivo a proteção e a segurança, tá? E no ambiente distribuído você acaba tendo que implementar uma série de coisas adicionais, uma série de soluções de softwares adicionais, procedimentos e etc., para que você chegue nesse índice de segurança e de proteção, o que aumenta o custo de propriedade, tá? E aí no próximo slide eu dou alguns dados estatísticos da questão da segurança, porque efetivamente a preocupação é muito grande dos tempos para cá. Todo mundo sabe disso, que hoje acho que uma das maiores preocupações, dores de cabeça de todo CIO é a questão da segurança, tá? Então aqui tem dados do que isso tem representado para as empresas em termos de custo. Então é muito mais barato, né? Se você pensar em termos de custo, você prevenir, mitigar os riscos em relação à segurança, do que depois tentar consertar o problema, tá? E outra coisa também que a gente tem observado, que é aquilo que eu venho falando, que eu falei da questão de que quando a gente faz um estudo de benchmark, né, comparando o custo do mainframe, pode passar para o próximo slide, né? Comparando o custo do mainframe, né, com outros clientes, obviamente a gente não revela o nome dos clientes, mas que tem mais ou menos a mesma quantidade de MIPS, ou também com benchmarks de mercado, que normalmente são as métricas divulgadas pelo Gartner. O que acontece? A plataforma mainframe, para quem trabalha bastante tempo com ela, você vê que ela vem se desenvolvendo de tal forma que ela está tendo cada vez mais a capacidade de processar muita coisa com menos recurso. E como a forma de cobrança dos softwares do mainframe hoje em dia é muito pelo que você usa, então o que se observa nos clientes é uma queda em termos de custo por MIPS por ano, tá? Então, o que o pessoal recomenda muito para que você mantenha os seus custos baixos é que você tenha sempre um ambiente atualizado em termos de softwares e em termos de hardware, porque isso vai afetar o seu custo de propriedade, te ajudando a manter sempre os custos os mais baixos e otimizados possíveis. Tá? Próximo slide. Próximo slide. E aqui eu gostaria de concluir que, para mim, essa frase, ela sintetiza bastante o que todas as empresas estão buscando e realmente precisam buscar, no sentido de estarem preparadas como uma empresa do futuro, em que o pessoal fala muito em inovação e etc, 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 que é a questão de você efetivamente diminuir complexidade, aumentar a agilidade, aumentar a produtividade, ter uma melhor utilização dos recursos. E quando a gente pensa na plataforma, no IBM Z, a gente vê que isso sempre foi uma construção, né? Sempre teve junto com a construção do Z exatamente esses princípios, né? Eu tenho melhor utilização possível, né, dos recursos dentro do hardware, eu tenho ferramentas que me permitem automação, maior agilidade, né? Um ambiente, as pessoas que não conhecem, eu já vejo várias pessoas falarem, né? Isso inclusive até briga um pouco dentro das áreas de TI, né? A equipe que cuida de mainframe hoje em dia, na maioria das empresas, é uma equipe extremamente enxuta, comparado da equipe que cuida do ambiente distribuído dentro da mesma empresa, né? E o pessoal do ambiente distribuído acha que gerenciar o ambiente Z é extremamente complexo, e o pessoal do ambiente Z fala que é muito mais simples do que o ambiente distribuído, porque tem um cara que cuida só de capacity planning, tem um cara que cuida só de monitoração, tem um cara que cuida só de banco de dados, tem um cara que cuida só de virtualização, e no mainframe, às vezes, um cara cuida de segurança, do sistema operacional, de virtualização, né?
Então, assim, é muito engraçado observar isso, mas efetivamente, quando eu penso em diminuir complexidade e agilidade, a plataforma ela sempre esteve, está cada vez sempre preparada para atingir esse tipo de coisa, permitindo, inclusive, desenvolvimento e inovações de novas tecnologias dentro do Z, né, que é machine learning, inteligência artificial, aproveitando que você já tem todos os seus dados lá dentro e etc. E essa comunicação também open com o mundo externo, porque o mundo externo existe, realmente existe um mundo distribuído e está extremamente preparado para isso. Então, eu gosto sempre, em todas as apresentações, eu coloco essa análise dessa instituição de pesquisa, porque eu realmente acredito e eu vejo as empresas procurando esse tipo de coisa, porque é efetivamente a solução para diminuir a complexidade, uma vez que TI hoje deixou de ser um departamento que dá suporte para a área de negócio e passou a ser também uma área de negócio, né? A TI hoje ela é muito responsável por adquirir novos clientes, manter a fidelidade dos clientes, né? Então, essa frase para mim é realmente uma direção que todas as empresas, pelo menos as áreas de TI que eu tenho tido contato, o pessoal está buscando. E é bem por aí mesmo. Então, pessoal... Legal, Val, obrigado. Vamos abrir para perguntas. Eu tenho só mais uma informação que eu quero compartilhar com eles. A gente falou a gente está aqui hoje falando de custo. E aqui tem uma informação também do Gartner, tá? Um benchmark aí feito, que fala do custo, né? Qual é o custo de indisponibilidade? Então, quando você tem um downtime, qual que é a média de quanto isso vai custar o seu negócio? E aqui tem uns números bastante expressivos, né? Então, a gente está falando aqui de $5.600 por minuto. Então, se seu ambiente tá fora do ar, você não está conectado com o seu cliente, você está perdendo $5.600 por minuto, né? E isso, quando a gente traduz aí para o mundo de horas, é $140 mil por hora, né? Isso no lado mais baixo. E aí a gente vai aí, em média, $300 mil de perda de revenue, né? de receita para tempo de disponibilidade. E a gente tem empresas, né? Empresas massivas, enormes, que chegam aí a ter $540 mil de perda de renda por hora de indisponibilidade. Então, quando a gente fala, né, de custo de plataforma, tudo isso precisa ser muito bem contextualizado, porque se a gente olhar aqui, fazer uma análise dessa estatística, a última aqui no lado direito, que é 33%, né, dessas empresas que que custam mais do que $300 mil, né, a perda da hora, 33% dessas empresas dizem que a hora para elas é entre 1 milhão e 5 milhões. Então, se eu falar para você assim que se em uma hora você perde esse valor, será que não vale a pena você investir numa tecnologia que vai te garantir ou chegar mais próximo de uma garantia de que você não vai ter esse tipo de perda? E aí, em cima desses valores aqui, né, dessa questão de indisponibilidade, tem tudo aquilo que a Val já falou. Né, o custo de segurança, a gente falou aqui agora há pouco um pouquinho dos custos de segurança. Então imagina, você ter uma falha de segurança, isso não está aqui, não é indisponibilidade, é uma falha de segurança. Então, possivelmente num dia super trágico, você pode ter uma indisponibilidade e uma falha de segurança ao mesmo tempo. Então, para negócios, para empresas que precisam ter esse nível de comprometimento com seus clientes, com seus usuários, Mainframe sim passa a ser uma plataforma extremamente interessante e o custo-benefício dela passa a ser excelente. Excelente. Tá?
acho que essa é a última mensagem aqui. Para quem não conhece, a IBM acabou de lançar uma nova máquina, que é a IBM, tanto a Z15, acho que é T01, e a Linux One, que é uma somente para Linux. São duas máquinas que acabaram de ser lançadas, acho que algumas semanas atrás. E eu escrevi um blog, tá? O link está aí, onde eu falo um pouquinho sobre o papel de infraestrutura dentro de um ambiente de TI, e como isso afeta todas as camadas superiores de aplicação, de middleware e tudo mais, que vai, no final do dia, afetar a experiência do usuário. Então, se você quer entender um pouquinho mais das qualidades, né, do que é oferecido para essa plataforma, seja você uma empresa grande, seja você uma startup, hoje a gente tem essa tecnologia, e aí falando especificamente de Linux One, oferecida através da nuvem, então você pode ter acesso a essa tecnologia e todos os benefícios, né, de uma maneira de consumo de nuvem pública. Então, para startups, eu acredito que seja um ótimo fit. Se você é um estudante, é uma ótima maneira também de você entender o que está sendo dito no mercado para você conseguir se preparar e se posicionar bem para uma posição. Então, nesse blog aqui que está na tela, fica o meu convite ou o meu to-do para você. Dá uma lida, deixa o seu comentário lá para a gente continuar essa discussão sobre a tecnologia e eventualmente, sobre os custos que ela pode acarretar. Beleza? E aí a gente vai para algumas dúvidas. Tá legal? Tá legal. A gente tem 10 perguntas aqui. Não sei se a gente vai conseguir endereçar todas aqui no tempo que a gente tem sobrando. Tem algumas perguntas aqui que são antes do meu tempo, tá? Então, eu não sei dizer. Né? Essa aqui, por exemplo, né, se antigamente era leasing e hoje só vende, então eu acho que eu sou relativamente novo. Na realidade, sempre teve a opção de leasing de mainframe, como ainda tem hoje em dia, né? Quer dizer, não precisa ser o que o pessoal chama de one-time charge, ou seja, você paga tudo de uma vez só, né? A IBM sempre ofereceu a opção com leasing no próprio banco da IBM, né? Com IGF. Tem uma outra pergunta aqui relacionada a zips e utilização de CPs e MIPS e tudo mais. Não sei se você chegou a ver essa pergunta, Val. Assim, a pergunta é assim, ó. Se muitos programas estão utilizando o zip para os seus processamentos, como a IBM vai continuar ganhando dinheiro com o uso de CP, né, os MIPS? Você quer dar uma palhinha nessa pergunta? É uma pergunta complexa, né? Porque assim, nem todas as aplicações que estão rodando no mainframe vão utilizar os zips, né? Se você pegar as transações do SIX, coisas do tipo, mas as aplicações novas, principalmente Java, essas coisas todas, elas se beneficiam e o pessoal coloca realmente rodando em zips, né? Então, é uma questão interessante, mas eu acho que a gente ainda vai demorar muito para que as aplicações, quer dizer, todas as aplicações que foram já desenvolvidas, que o cliente tem já há 30 anos, né, que ele vai continuar existindo e vai continuar consumindo o CP, né? As ideias dos Special Engines é muito mais desenvolver aplicações utilizando outros códigos, né, Java e outras coisas. Então, acho que assim, nunca uma vai substituir a outra, eu sempre vejo se complementando, sabe? Sim. Eu acho que entra naquela questão, né, de que a gente comentou sobre a distribuição das cargas, né? Hoje, esse 80% de transações que estão sendo feitas são transações que a gente, né, usando um termo aí termo bonitinho, né, os Systems of Record, essas aplicações, elas dão suporte a tudo que é novo, né? Então, esses dados, eles vão continuar rolando e essas aplicações vão continuar crescendo. E a gente está vendo isso exatamente agora. Eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de dar uma pesquisada ou chegou até vocês o que está acontecendo hoje, principalmente nos Estados Unidos, com relação
a demanda por profissionais de COBOL por conta da pandemia, mas de maneira bem resumida, por conta de que as pessoas ficaram em casa e tudo passou a ser feito pela internet, muitas aplicações precisaram ser, né, revisitadas ou reescritas ou adicionadas partes de código de COBOL, porque a demanda aumentou muito. Então, o que a gente vê? A gente tem uma frente, né, um Systems of Engagement, um Systems of Insight no meio, que vai fazer essa interface com o usuário final, mas aquilo que está ali atrás vai continuar crescendo e dando suporte de maneira segura, de maneira adequada, com as funcionalidades visando disponibilidade, segurança e tudo mais, para que essas aplicações consigam fazer o que elas precisam fazer. Então, acho que eu concordo, Val. É mais uma questão assim, o que é novo a gente vai colocar ali e aquilo que a gente já tem a gente vai cuidar e crescer, né, de maneira que faça sentido para o negócio. Essa pergunta aqui eu não sei se eu entendi. Com uma gama maior de processos em cloud, os mainframes também disponibilizam esse serviço? Olha, a questão de cloud, ela talvez não, na verdade é uma seção por si só. A gente pode falar aqui de cloud privada, onde você vai utilizar o seu mainframe como parte dessa infraestrutura. Então, se a gente lembrar aquela visão que a Val colocou para a gente, onde tem o mainframe, o resto dos ambientes distribuídos e os serviços lá compartilhados, tudo isso, essa infraestrutura, ela pode funcionar, né, num modelo de nuvem, né? E mainframe, sem dúvida nenhuma, tem uma parte crucial e tem um papel muito importantíssimo em garantir que essa nuvem é uma nuvem segura, que oferece as privacidades demandadas no mundo de hoje. Tá? Agora, com relação a se você está falando de oferecer serviços de mainframe na nuvem, a gente tem o Hyper Protect Services, que é um serviço oferecido pela IBM dentro da IBM Cloud, onde você utiliza, né, você cria lá, a gente tem DB as a services, a gente tem máquinas virtuais, e você utiliza como infraestrutura o Linux One. Tá? E aí tudo isso que a gente fala aqui do ponto de vista de arquitetura de segurança, arquitetura de escalabilidade, você automaticamente assume essas características por estar utilizando uma nuvem que tem como base essa arquitetura de Linux One da IBM. Eu não sei se é exatamente essa pergunta aqui com relação à cloud, mas de novo, acho que é uma sessão por si só para a gente falar sobre isso. Nossa, tem umas perguntas complexas aqui do pessoal. Não sei se. Vamos ver se você, o que você acha dessa pergunta aqui. Partindo da base de clientes consumidores de mainframe, bancos, indústrias, governos, etc. Qual o percentual desses clientes que compram máquinas, mainframe e infraestrutura? Isso é difícil de dizer, né? Quase impossível. Val, você me ouviu? Tem algum comentário? É que eu estava no mudo, perdão. Assim, o que eu tenho acompanhado, os clientes têm feito atualizações frequentes dentro da frequência, né, em termos de, como digo, que eles colocam as máquinas obsoletas e fazem atualizações constantes. Até porque no mainframe a forma de compra também ela é um pouco diferente, né? É como se o cliente conseguisse levar a capacidade computacional que ele tem hoje do ambiente dele para um novo. Alguns clientes conseguem fazer isso, né? Então, assim, ele não
ele não joga o investimento dele fora, né? Ele transfere o investimento dele para as máquinas, as versões atuais, né? E com os clientes que eu tenho acompanhado, feito bastante projeto, eles fazem atualizações constantes, tanto aqui no Brasil, como os clientes lá de fora, alguns que eu tenho acompanhado, principalmente o governo americano, eles estão sempre fazendo atualizações, né? Normalmente, quando a IBM lança uma máquina nova, o pessoal já vem, pelo menos no máximo, em 2 anos no máximo, já fazer atualizações para o hardware atual. Então, assim, não sei bem, mas eu diria que, sim, a grande maioria vem mantendo a plataforma, ou seja, passa por diversas atualizações. Às vezes pula uma geração, né? Tem cliente que está na Z13, pulou a Z14 e agora está indo para a Z15, né? Mas então, acontece frequentemente. Beleza, eu tenho outras perguntas aqui e as que eu não endereçar aqui, eu entro em contato diretamente para responder, tá bom? Eu vou deixar você responder essa última, que é em relação a, vamos falar, portabilidade do código, né? Existe um custo, e a gente sabe que é um custo alto, de levar ou portar esse código que está no mainframe para uma arquitetura distribuída. E aí acho que a pergunta é, o custo é menor ou é igual ou é mais baixo de fazer o contrário, né, de levar da distribuída para dentro do mainframe? Essa pergunta é interessante. Eu tive 2 casos de clientes que querem voltar. Eles levaram a aplicação para a plataforma baixa, e aí quando eles precisaram fazer uma atualização da aplicação na plataforma baixa, eles tiveram um problema de disponibilidade muito grande, com os erros, assim, foram questões técnicas e realmente dos softwares da plataforma baixa. E aí eles estão querendo levar de volta. E aí o que acontece? Em geral, esses clientes eles já têm o código no mainframe, quer dizer, as linhas de código estão lá, o pessoal não jogou fora. Então é uma questão só de atualizar e contabilizar e fazer todo o movimento de fora. Mas eu realmente não tenho notícia se eles fizeram. Um cliente aqui no Brasil e outro cliente era na Inglaterra, que ele estava querendo voltar essas aplicações para dentro do mainframe. Mas surpreendente, a gente realmente tem notícias de clientes que cogitam fazer esse tipo de coisa. Eu vou tentar verificar com esses clientes, e aí eu te passo, Rafael, se eu tiver alguma notícia deles falando o que eles fizeram nesses últimos tempos em relação a essas aplicações, se eles realmente voltaram ou não, né? E o que significou esse retorno, se eles efetivamente fizeram isso. Uma boa lembrança, eu também tenho curiosidade em ver como é que foi a experiência desses clientes. Beleza. Já tá aqui. Vou fazer algumas considerações finais aqui, tá? As próximas sessões. A gente tem, no dia 2, a gente vai falar um pouquinho de uma das tecnologias da Z15, que é o Data Privacy Passports. A gente vai falar aqui, no dia 3, a gente vai falar de é uma sessão bastante introdutória, então para você se familiarizar com os termos e as nomenclaturas utilizadas dentro do mundo de Z, a gente vai fazer uma sessão aí de dicionário de arquitetura, de Z, na verdade de Z a Z, não de Z a A. E no dia 17 a gente vai falar um pouquinho de criptografia dentro do mainframe. Legal? Esse aqui é o nosso time, como eu falei, eu com foco um pouquinho mais em desenvolvimento, identificação de novos talentos, junto, fazendo em parceria com instituições de ensino. A Lud, que está aqui no call também, ela tem um trabalho já mais direto, mais próximo aos clientes que utilizam essa tecnologia, ajudando tanto nessa jornada de desenvolvimento e reconhecimento do profissional de Z dentro dessas empresas, e também trazendo, fazendo a ponte entre o meu trabalho e a necessidade dos clientes. Tá? E o Will, ele meio que navega os dois mundos, e ele traz o conhecimento, o expertise técnico para a gente conseguir falar de maneira clara e sucinta e mostrar a tecnologia funcionando. Ele é o nosso faz tudo
do time. Tá? Aqui tem um contato para vocês falarem com a gente. A gente tem essa comunidade que continua crescendo. A gente está com mais de 7.300 pessoas no nosso grupo do Meetup. E no Slack a gente tem aí uma quantidade crescente também, constante. Então, lá a gente tem todo tipo de discussão. Sinta-se à vontade para ingressar também, se você ainda não faz parte do nossa sessão, do nosso canal. Quero agradecer. Val, muito obrigado pela sua participação hoje. Tá? Sem dúvida nenhuma, é um tema bastante, vamos dizer assim, polêmico, porque é difícil de a gente quantificar as coisas. E eu até estou vendo aqui uma pergunta do Hélio. Mas, Hélio, o simples fato de eu poder variar tipos de placa, né, já vai afetar o meu custo. É muito difícil de te dar uma resposta assim, uma caixa fechada. Realmente depende muito. Então, mas eu faço o seguinte, um seguinte desafio para você. Se você chegar para mim e falar assim, olha, eu quero uma Z15 com esse tipo de processador, essa quantidade, essa placa, e aí você vai ter que fazer um pouquinho de pesquisa para ver os tipos de placa. Então, se você me passar todas as características técnicas de um mainframe, talvez a gente possa ter uma conversa mais direta sobre realmente quanto custa essa caixa fechada com configuração mínima. Porque mesmo assim, ela varia muito. Mas voltando aqui, Val, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a atenção do pessoal. E também fico à disposição, tá, com o meu contato, se alguém quiser fazer algum estudo de TCO em algum dos seus ambientes, né, a gente está aqui disponível para isso, justamente desmistificar um pouco do custo de propriedade do mainframe. Legal. Minha última consideração aqui antes de fechar é o seguinte, normalmente aqui no Iniciativa Z, a gente fala bastante no mundo técnico, né? A gente está falando de temas técnicos, a gente tem, como eu falei, o Will mostrando a questão de DevOps dentro do mainframe, aplicação, instalação, configuração, realmente falando de temas técnicos, e hoje a gente teve uma sessão totalmente voltada aqui para negócio, porque eu acho que também faz parte. O mundo de mainframe ele tem 3 grandes desafios hoje. O primeiro é colocar a tecnologia como uma tecnologia nova, né, que moderna, que você consegue utilizar os mais novos processos e tecnologias, seja de machine learning, inteligência artificial, blockchain, DevOps, uma tecnologia moderna. Mainframe é uma tecnologia moderna. Segundo, é a questão de custo. Tá? Então, essa é o que a gente está começando a endereçar, e a gente está aqui totalmente aberto para ter discussões mais a fundo, tá? Hoje talvez seja uma discussão inicial com relação a isso, mas a questão de custo é outra questão que sempre permeia as conversas de mainframe. Então, e a terceira questão é profissionais, tá? E eu, junto com a Ludmila e o Will, nós somos os responsáveis por desenvolver novos profissionais, trazer novos profissionais para a plataforma. Então, essa sessão, um pouquinho diferente das outras, é para mostrar que a gente aqui do Iniciativa Z, como ecossistema, a gente tem realmente a missão de disseminar a plataforma de maneira completa. E eu acho que essa sendo uma das principais dificuldades, uma das principais características aí nas discussões de bar no mundo de mainframe, a gente abriu essa porta hoje. Tá? E a gente vai continuar falando sobre isso. Conto com a compreensão de vocês com relação à dificuldade aí da gente quantificar exatamente, mas, de novo, a gente vai fazer novos exercícios para mostrar o valor, né, e com certeza comparar maçã com maçã para mostrar que, em muitos casos, mainframe é a tecnologia mais barata a ser comprada e utilizada. Beleza? Com isso, tá? Eu vou encerrar, e aquelas perguntas que eu não enderecei aqui, eu vou entrar em contato com vocês diretamente, eu tenho o e-mail de vocês, eu entro em contato diretamente,
e a gente tem uma discussão paralela. Tá legal? Val, mais uma vez, muito obrigado. Tá legal? E até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigada, tchau, pessoal.